Fala, meus filhos, e nós vamos com uma Mega Ultra Thunder Buster aula sobre hidrografia, o planeta água. Tem uma galera precisando disso daí e nós vamos estender a mão para esta turma, tá bom? Eu preparei um mapa especial para ti, tá? Nós vamos dar essa aula essa aula vai ficar baseada nesse mapa mental e tudo que você precisar saber sobre este assunto vai estar dentro dessa aula. Então nós vamos continuar aqui, ó. Planeta Terra ou planeta Água? Vem a primeira questão quando a gente aborda este tema. Por quê? Por conta da quantidade de água presente no planeta, tá bom? Apesar de você ter uma quantidade razoável, nem toda esta água está disponível para consumo. Então, disponibilidade da água para consumo é a primeira coisa. Repara, desta massa de água presente no planeta, 97,5% é de água salgada, de água doce nós temos 2,5% apenas. Mais de 80% da água consumida é utilizada na agricultura e 15% na produção de energia, então já guarda que o agro consome boa parte desta água aí. Consumo per capita de água não é igual. A OMS, ela recomenda o consumo de 110 litros de água por dia, isso é a média, é ideal para cada indivíduo. No entanto, o consumo individual é muito desigual no mundo. Eu coloquei aqui alguns valores para você entender essa desigualdade. Por exemplo, ó, nos Estados Unidos a média é de 575 litros. No Brasil, nós, possuímos uma média de consumo de 187. Na Etiópia, contudo, a média é de 15 litros. Então, repara a disparidade da média de consumo de acordo com cada localidade, tá? Vold, o conceito de água virtual. O que é este conceito de água virtual? Anota no caderno aí, ó. Corresponde a toda a água usada, direta ou indiretamente, na produção de algum bem ou serviço. A exemplo, só no seu smartphone são consumidos cerca de 12.760 litros de água. É, papai, o negócio é sério, viu? Aí vamos para cá, para frente, ó. Ciclo hidrológico. Coloquei até uma figurinha aqui no mapinha, mas está tudo explicado aqui embaixo, ó. O ciclo movido à energia solar, isso é uma informação importante. O aquecimento da água do oceano pelo sol é o principal processo que mantém o ciclo hidrológico em movimento. A água evapora e depois cai como precipitação, na forma de chuva, granizo, neve, chuvisco ou neblina. E aí nós temos aqui os casos, tá, de precipitação. O que é o escoamento superficial? Mais um conceito importante para tu, anota no caderninho, é o fluxo que ocorre na superfície do solo, retornando aos rios, lagos e oceanos. Então, na superfície eu tenho o escoamento superficial, que é diferente da percolação. Vou dizer nem o que é. Vamos lá, anota porque o conceito de percolação é importante. Percolação, movimento subterrâneo através do solo, no qual a água pode mover-se vertical ou horizontalmente sob a superfície até retornar ao sistema de águas superficiais. Então guarda o conceito de percolação como se fosse a água infiltrando em uma esponja. Pega o conceito da esponja lá na tua casa, imagina essa água infiltrando através da esponja. É o que acontece quando a água infiltra através do solo. Você tem nesse movimento vertical o conceito de percolação. O que é tempo de residência? Mais um conceito importante aí neste tema. O tempo de residência, ao longo do ciclo, a água permanece armazenada em cada um desses reservatórios, nos rios, nos mares, águas subterrâneas. Este tempo no qual a água permanece armazenada, e aí é um tempo diferente para cada situação, pode durar meses ou milhares de anos, é chamado de tempo de residência. Tranquilo? Colocamos aqui um comparativo do tempo de residência em algumas situações. Nas geleiras vai de 20 a 100 anos, nas águas subterrâneas de 100 a 200 anos, caso essas águas estejam rasa, né? Águas subterrâneas profundas vai além de 10 mil anos e nos rios vai de 2 a 6 meses. Então este é o conceito de tempo de residência. Tranquilo? De boa? Aqui, ó, mais outro tema importante, os rios, meu querido. O curso do rio, Vold, ele pode se dividir em quantas partes? Em 3 partes, tem a figurinha aqui para tu, ó. Você vai ter o alto curso aqui,
que é perto da nascente, o médio curso e o baixo curso, que é próximo da foz. Então você tem alto curso, médio curso e baixo curso. Alto curso próximo da nascente, baixo curso próximo da foz, tá? E aí dependendo do local, a formação do vale vai adotar uma forma específica ou característica. Então, no alto curso, por conta da velocidade da água e da intensidade desse fluxo, os vales formados pelo rio vão ser em formato de V fechado. No médio curso você vai ter o V aberto e no baixo curso ali você vai ter o vale aberto de fundo plano, porque a velocidade já é bem menor, essa intensidade do curso d'água. Aí nós temos aqui as características. O curso do rio pode ser dividido em 3 partes: alto curso, trecho do rio próximo à nascente. Nesta parte o relevo é inclinado e com grande poder erosivo e de transporte de materiais. Então se dá você percebe isso pela formação do vale que eu mostrei para tu aí no desenho. Devido à sua velocidade e força erosiva, as águas escavam vales em forma de V, como a gente viu, tá? Vamos agora para o médio curso. No médio curso, na porção central do rio, sua inclinação diminui, as águas reduzem a velocidade e a sua capacidade de transporte diminui, dando início à deposição de materiais. Os vales têm a forma de V aberta e as águas correm mais lentas. Então tá aqui o formato do vale, tá? Mais uma vez. E aí, por último, nós temos o baixo curso, trecho mais próximo da foz do rio, também chamado de desembocadura, que é onde o rio se acaba, lá onde ele morre, onde ele deságua, no mar ou em qualquer outro local. A inclinação do terreno é reduzida, há pouca erosão e quase nenhum transporte de sedimentos. E aí você tem o vale nesta situação, vale aberto de fundo plano, o vale alarga-se e o rio corre sobre os sedimentos depositados. As partes de um rio, que são diversas, você vai ter a nascente, você vai ter o leito, você vai ter a margem, você vai ter o afluente, você vai ter o subafluente, você vai ter a zona de confluência, você vai ter os meandros, a foz ou embocadura, jusante, montante, outros conceitos ainda sobre rio aqui embaixo. Então vamos para frente, filho, que o mundo é nosso. Aqui, ó, nascente, o ponto onde a água aflora, é o local onde a água subterrânea atinge a superfície. É também chamado de olho d'água, mina, fonte, bica ou manancial. É onde o rio nasce, né, meu querido? Leito é o espaço ocupado pelas águas, o caminho que o rio percorre. Margem é a beira, vou voltar aqui que saiu, é a beira, da água de um rio ou um lago. Então isso aí é a margem, aquela região ao lado do rio. Local onde a água se encontra com a terra, tá bom? Vamos aqui. O afluente, o que é o afluente? É o curso d'água que deságua em um rio principal ou em um lago. Eles aumentam o rio principal, tá? É um curso d'água que vai desembocar neste rio. Isso é um afluente. O subafluente é o rio que deságua em um rio afluente. Então, se o rio deságua em um rio principal, ele é chamado de afluente. Agora, se ele desaguar em um outro afluente, ele recebe o nome de subafluente. Confluência é o ponto de junção entre 2 fluxos de água que se reúnem para formar um novo rio. Então você tem 2 riozinhos para formar um riozão. Esse ponto de junção, ponto de encontro, é chamado de confluência. Meandro, o que é meandro? São as curvas do rio, é o caminho tortuoso de um curso d'água. Tá aqui, ó. Eu até coloquei o desenho aqui, isso aqui são os meandros do rio, ó. Essa fotinha aí, tá? Repare as curvas. É a parte do percurso sinuoso, cheio de curvas de um rio. Então isso aí são os meandros. Quando abandonados, os meandros podem formar pequenos lagos. Então, eis mais um conceito. Foz ou desembocadura é onde o rio morre, é o local onde o rio deságua. Pode ser onde se dá a foz, pode ser em um outro rio, um grande lago, uma lagoa, um mar ou o oceano. Então a foz ela pode acontecer em qualquer uma dessas situações. Jusante e montante, isso aqui tem mais a ver com o sentido, tá, da correnteza. Ó. Jusante é o sentido da correnteza, da nascente para a foz. Se esse sentido se dá da nascente para a foz, nós temos a jusante. Montante é o sentido contrário ao fluxo do rio, contrário à corrente. Se o movimento ele se dá contrário à corrente, eu tenho um movimento de montante, em direção à nascente, tá bom? Outros conceitos. Rio de planalto, rio de planície, rio perene, rios intermitentes, bacia hidrográfica, divisor de água ou interflúvios e o talveg. Vamos lá, vamos abordar mais esses conceitozinhos aqui. Rio de planalto,
correm em terras altas, geralmente são caudalosos, grande volume de água, né? Apresentam quedas d'água e podem ser aproveitados para a geração de energia elétrica ou turismo. Então guarda na tua cabeça que se o teu rio é de planalto, são rios aí propensos à exploração do potencial hidrelétrico, tá bom? Construção de hidrelétricas. Rios de planície correm em áreas planas e são bons para navegação, quando não há obstáculo. Então, planície, navegação. Rios perenes são aqueles rios que nunca secam. Rios intermitentes, temporários ou efêmeros, ao contrário, são rios em que você tem a seca durante os períodos de estiagem, de pouca chuva. Então, se o rio seca em um determinado momento do ano, ele é um rio chamado de intermitente. Bacias hidrográficas, o que é? É o conjunto de todos os elementos de um rio e as terras drenadas pelo curso d'água. Então, você tem rio, mas aquela região de terra ao redor. Isto aí se chama bacia hidrográfica. Divisor de águas ou interflúvios, eu coloquei aqui. Tá, aqui é uma figura de bacia representando a bacia hidrográfica. Então repara que você tem aqui os rios mais uma região de terra. E o divisor de águas, olha aqui, ó, nessa parte da figura, ó, divisor de águas também está presente aqui. Eu coloquei na figurinha para facilitar teu estudo. É a região que separa uma área da bacia das demais, tá certo? Então essa área de separação entre bacias a gente chama de divisor de águas. E o que é o talveg? Corresponde à linha de menor altitude dentro de um vale ou curso de água e de maior profundidade. Coloquei uma figurinha do lado aqui também, que é para facilitar a tua visão a respeito do que é o talveg. Então essa região aqui de maior profundidade dentro do rio, eu chamo de talveg. Qual é a importância dele? A importância dele, aqui ó, é o ponto que define a linha de fronteira entre países que possuem um rio no limite de seus territórios. Então, se você tem um rio dividindo dois territórios ali, o talveg vai ser a região de fronteira, que é essa região mais profunda dentro do vale de um rio. Dentro disto ainda, dos conceitos, nós temos, foram os conceitos dentro ainda do estudo dos rios, nós temos os tipos de regime fluvial. Atenção com isto, tá? Regime fluvial é a variação do volume de água de um rio ao longo do ano e é determinada pela forma como um rio se alimenta. Então esse rio ele nasce a partir de quê? A partir do derretimento das geleiras. Pronto, isto é um regime. A partir das águas da chuva é outro regime, tranquilo? Dentre os diversos fatores, o clima é o que exerce mais influência no regime de um rio. Quais são os tipos de regimes fluviais? Eu tenho o regime pluvial, o regime nival e o regime misto. O regime pluvial, o rio é abastecido por chuvas. A grande maioria dos rios do mundo possui esse regime. Exemplo, Rio Níger na África, Rio São Francisco no Brasil. Regime nival. O rio é abastecido por degelo da neve. Exemplo, o Rio Colorado nos Estados Unidos. E o regime misto, o rio é abastecido por chuva e neve. Nós temos o nosso queridíssimo Rio Amazonas como um exemplo de rio de regime misto. Tranquilo? Regimes pluviais dos rios brasileiros. Vamos pensar o seguinte. Vold, os rios que são abastecidos pela água da chuva, eles possuem regime pluvial, não é isto? É exatamente isto. Ocorre que a chuva ou a quantidade de chuva ela varia dependendo da região. Então nós temos diversos regimes pluviais no Brasil. Regimes pluviais, anota, tipos de regimes pluviais. Nós temos o equatorial, onde você vai ter o débito elevado e constante durante todo o ano. Então você tem chuva constante durante o ano. Rio com este tipo de regime pluvial, o Rio Amazonas, tá certo? Então, esse regime pluvial aqui do Rio Amazonas é o regime do tipo equatorial. Regime semiárido, o débito é escasso e irregular. A irregularidade causa a existência de rios intermitentes ou temporários, então aqui a quantidade de chuva durante o ano ela já é menor. Exemplo, rios localizados no polígono das secas, área ali do sertão nordestino. Então, neste caso, o regime pluvial destes rios é semiárido. Regime tropical, o principal regime pluvial do país, tranquilo? Nós vamos ter cheias no verão e vazantes no inverno. Tropical boreal, ele se distingue em tropical boreal e o tropical austral. O tropical austral é um regime pluvial típico do hemisfério sul, no qual as vazantes ocorrem de abril a setembro e as cheias de outubro a março. Então nós temos essa divisão e os exemplos são esses aqui, ó, rios Paraná, Paraíba do Sul e o rio São Francisco são
exemplos de rios com regime pluvial tropical. Subtropical, nós temos o débito moderado e constante ao longo do ano, pois as chuvas em regiões subtropicais são bem distribuídas. Temos os exemplos desses rios de regime pluvial subtropical, Jacuí no Rio Grande do Sul e Itajaí em Santa Catarina. E os rios de regime misto, quando há alimentação pelas chuvas e pelo derretimento da neve. Nós temos o rio Amazonas nesse caso. Tipos de foz. Nós temos a foz é onde o rio ele deságua. Então, a região onde o rio deságua. Nós temos a foz do tipo estuário, do tipo delta e do tipo misto. Então, quando o caminho por onde o rio ele deságua, você tem apenas uma via, é uma foz do tipo estuário. Quando você tem mais de diversos caminhos, você vai ter a foz do tipo delta. Quando você tem os dois, você tem uma foz do tipo misto. Eu coloquei aqui um exemplo. A foz do tipo estuário, repare que você tem apenas um caminho por onde o rio deságua. Aqui na foz do tipo delta, nós temos diversos caminhos, tá certo? Vão se abrindo na foz. Então, são esses dois tipos principais aqui. E quando você tem uma junção dos dois, você vai ter uma foz do tipo mista. Então, tá aqui, foz do tipo estuário, um único canal de escoamento. Exemplos, Rio da Prata, Rio Tocantins e Rio Congo. A foz do tipo delta apresenta vários canais ou ramificações de saída para o mar. Temos exemplos o Rio Parnaíba, Rio Nilo e Rio Níger. E nós temos a foz do tipo mista, quando apresenta os dois tipos de saída. Exemplo, o Rio Amazonas, que é o único rio com foz do tipo mista. Tá certo? Aqui, ó. Classificação quanto à drenagem das águas fluviais. Nós temos a drenagem exorreica, a drenagem endorreica, a drenagem arreica e a drenagem criptorreica. Vou de entendi, foi nada, eu tô perdido. Meu irmão, segura na minha mão que eu vou te ajudar com isso aqui. Não se preocupe, olha só. A drenagem do tipo exorreica, tá certo? O rio está se derramando, ele está sendo drenado. Como é que isso se dá? O escoamento das águas se faz de forma contínua até o mar ou oceano. Então, exo lembra para fora, guarda isto. Exemplo, o rio Amazonas e o rio Paraíba do Sul, que deságuam no Oceano Atlântico. Então, o rio está se escoando. Ele está exo, lembra fora, para fora. Então, ele está desaguando no mar ou no oceano. Drenagem endorreica. Endo lembra dentro, é um prefixo que lembra dentro. As drenagens são internas, não possuem escoamento até o mar. Então, se possui escoamento até o mar, você tem uma drenagem do tipo exorreica. Se não possui, você tem uma drenagem do tipo endorreica. De onde é que esses rios desembocam? Eles desembocam em lagos ou mares interiores, tranquilo? Exemplo, o rio Jacuí, que deságua no delta do Jacuí. Aí nós vamos para cá, ó. Drenagem do tipo arreica. Na drenagem do tipo arreica, o relevo não favorece o escoamento. Ocorre em áreas desérticas. Se este rio ele não escoa, como é que ele desaparece? O rio desaparece por evaporação ou infiltração no solo, certo? Exemplo, bacia do Rio Colorado nos Estados Unidos. Então atenção com isso daqui. Então ele não vai desaguar no mar, ele não vai desaguar no oceano, ele não vai desaguar em canto nenhum, ele simplesmente vai ser drenado para o interior do solo, ou então ele vai evaporar. Essa é a drenagem do tipo arreica. E nós temos a drenagem do tipo criptorreica, corresponde ao escoamento subterrâneo. Esse ocorre em cavernas. Eu coloquei aqui, ó, uma figura aqui, tá certo? Ó, do rio Porto Princesa nas Filipinas. Então são os rios subterrâneos. Então guarda isto, criptorreica, drenagem criptorreica é típica dos rios subterrâneos. Falemos sobre os aquíferos e águas subterrâneas. Águas subterrâneas, parte do ciclo hidrológico que flui no subsolo. Importantíssimo este estudo, tranquilo? Corresponde às águas encontradas em fendas e espaços do solo, da areia e das rochas. Corresponde a 99% de toda a água doce no mundo. Então, observe a importância estratégica deste recurso. Os aquíferos, aí eu fechei aqui, sem querer, vamos lá, abrir de novo, ó. Os aquíferos, a água subterrânea entra no aquífero quando ocorre uma precipitação que penetra no solo.
eles permitem a movimentação e o armazenamento de água no subsolo. Então, os aquíferos são depósitos de água subterrânea com uma importância estratégica absurda também, dada a importância da água doce no mundo. Existem dois tipos gerais de aquíferos, os confinados e os não confinados. Vamos para a diferença entre aquíferos confinados e aquíferos não confinados. Aquíferos confinados, confinado lembra algo preso, fechado. Tem uma camada de rocha ou argila impenetrável acima deles. Deixa eu te mostrar logo a figura para facilitar. Então repara aqui, ó. Repara que você tem dois modelos aqui de aquífero. Você tem essa camada argilosa aqui, ó, que é essa parte, tá, mais escura. E o aquífero que está embaixo, ele está fechado por essa camada. Então por isso que ele é chamado de aquífero confinado, certo? E o aquífero não confinado é esse que fica aqui em cima, ó. Então ele tem contato com o solo, tá? Com essa região acima do solo aí. Então essa é a diferença do aquífero confinado por não confinado. Ó. O aquífero confinado tem uma camada de rocha ou argila impenetrável acima deles, e o não confinado fica abaixo de uma camada impermeável, uma camada permeável, perdão, do solo, ou seja, a água ela vai penetrando pelo solo até chegar ao depósito. Pode ser receber água direto da superfície, o que não acontece com o aquífero confinado, tá certo? Aí nós vamos agora para cá, ó. Em geral, as águas subterrâneas, como a dos aquíferos, são de excelente qualidade, pois são filtradas e purificadas naturalmente por meio da percolação. Então, enquanto a água ela vai penetrando no solo, ela vai sendo purificada, tá? Como se fosse um filtro. O problema, pessoal, é que nos últimos anos a contaminação das águas vem diminuindo a sua qualidade. Isso aqui é o bicho-homem, né? Com a sua maledicência. Hidrografia do Brasil. O Brasil possui 8% de toda a água doce que está na superfície da terra. Somente o rio Amazonas deságua no mar 20% de toda a água doce que é despejada nos oceanos. 20% de tudo aquilo que é despejado nos oceanos é feito pelo rio Amazonas. A maioria dos rios possui foz do tipo estuário. Existe apenas dois com foz em delta, que é o Paraíba, ali na região do Maranhão e Piauí, e o rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. O Amazonas possui foz do tipo mista, como nós já vimos aqui. Há predomínio de rios planálticos, com duas exceções, o rio Amazonas e o rio Paraguai. E aí, fechamos novamente aqui, certo? Os rios são economicamente mal aproveitados no Brasil. O maior destaque são as hidrelétricas. O país apresenta elevado potencial hidrelétrico em razão da grande quantidade de rios de planalto, da densa hidrografia e da vazão elevada dos rios. Já o transporte fluvial é pouco utilizado. Então, guarda que no Brasil, tanto o potencial hidrelétrico quanto o potencial do regime de transportes é mal aproveitado. Bacias hidrográficas ou regiões hidrográficas. As bacias hidrográficas são divididas em autônomas ou isoladas e agrupadas, que são autônomas ou isoladas ou agrupadas, que são agrupamentos de vários rios, não tendo um rio destacado como principal. Então você tem esses dois tipos de bacia. Você tem a bacia hidrográfica do tipo autônoma, você vai ter um rio principal, e aquela onde você não tem um rio principal, que é a bacia do tipo agrupada. Aqui, ó, nós temos as principais bacias do Brasil, que são a bacia amazônica. As principais bacias do Brasil, tem a amazônica aqui, a gente colocou a bacia do rio Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná e a bacia do rio São Francisco. Sobre a bacia amazônica, nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. O regime hidrográfico é misto, pluvial e nival. Dentro do regime pluvial, a contribuição dos sistemas climáticos de características equatoriais e tropicais. É uma bacia de planalto, embora o principal rio, o Amazonas, seja um rio de planície, também utilizado para o transporte. Ele é considerado o maior rio do mundo, tanto no que se refere à sua extensão quanto ao seu débito. Então, volume de águas e extensão, ele ganha em tudo. Ocorre no rio Amazonas o fenômeno da interferência. Em que consiste isso? Cheia simultânea dos afluentes de ambos os hemisférios do rio. Então, quando você tem os afluentes enchendo ao mesmo tempo, você tem o que se chama de fenômeno da interferência. A grande questão e a vantagem do rio Amazonas é que, geralmente, quando os afluentes de uma margem eles enchem, os da outra não enchem tanto. Então, o prejuízo não é tão gigantesco em torno disto. O potencial hidrelétrico da bacia é o maior do país, no entanto, o potencial instalado é pequeno. Então, grande potencial hidrelétrico e pequeno potencial instalado. A hidrelétrica de Balbina, guarda, fica na região. Outra usina é a de Belo Monte, a maior usina 100% brasileira em funcionamento no país. Informação importante também. As usinas construídas na bacia amazônica são fruto de polêmicas, aí eis aqui a razão.
O orçamento da construção acima do valor inicial, como muita coisa acontece no Brasil, você orça num valor e aí no final o valor deu completamente diferente, bem acima. Pouca eficiência energética em comparação com a área alagada. Então você tem uma questão ambiental, você vai ter o alagamento, afastamento de populações ribeirinhas, você vai mexer no ecossistema da região e a eficiência energética às vezes não compensa todo esse trabalho, todo esse impacto ambiental. Bacia do Tocantins-Araguaia, a maior bacia de drenagem exclusivamente brasileira, informação importante, localizada nas regiões centro-oeste e norte, apresenta regime tropical austral, guarda isto, tá certo? Possui um trecho de planalto correspondente ao rio Tocantins e um trecho de planície correspondente ao rio Araguaia. Potencial hidrelétrico elevado, mas também pouco aproveitado. Apresenta como destaque a usina de Tucuruí. Eu vou guardar, vou esperar tu anotar, que na bacia do Tocantins tu tem a usina de Tucuruí como um destaque, tá? Uma das maiores do mundo. Bacia do Paraná, localizada no centro-sul, então um pouco mais ali abaixo ali no país, apresenta regime tropical austral, bacia com muitos rios de planalto e encachoeirados. Apresenta o segundo maior potencial hidrelétrico do Brasil, lembrando que o primeiro é da bacia amazônica. Está em primeiro lugar em capacidade hidrelétrica instalada. Então, repara, isso aí também é importante, porque embora o da Amazônia seja um potencial hidrelétrico grande, a capacidade instalada é pequena, tá? O potencial instalado é pequeno. A principal hidrelétrica é Itaipu, então anota o nome, porque é importante, construída em consórcio com o Paraguai. Possui outras, além de Itaipu, Furnas, Água Vermelha, São Simão, Capivari, entre outras. Então, essa informação de que a maior é Itaipu e de que Itaipu ela é consorciada com o Paraguai, isso é importante também. O Rio Paraná, o principal da bacia, é formado pela junção de dois rios que nascem em Minas Gerais, Rio Parnaíba e Rio Grande. O relevo não favorece a navegação fluvial, embora se destaque o sistema hidroviário do Tietê, o mais moderno do país. Então, você tem uma coisa e não tem a outra. Um rio de planalto não favorece o deslocamento, não favorece o transporte. Bacia do São Francisco, localizada nas regiões Sudeste e Nordeste, regimes pluviais, tropical austral no alto curso, semiárido no médio curso, tropical modificado no baixo curso. Então você tem 3 regimes pluviais aqui nessa bacia. Caracterizada como de planalto, se é de planalto você já sabe, né, meu lindo? Hidrelétrica. As hidrelétricas destacam-se como o principal aproveitamento da bacia. As principais usinas são Três Marias, em Minas Gerais, Sobradinho, Paulo Afonso, Mochotó e Xingó, na Bahia. O Rio São Francisco apresenta outros nomes, Rio da Unidade Nacional, Rio dos Currais e o Velho Chico. E tem uma questão importante sobre o Rio São Francisco, que é a questão da transposição. A transposição das águas do São Francisco visa a construção de 720 mil metros de canais que irão transportar de 1 a 3% das águas do São Francisco para abastecer açudes e rios intermitentes, que desaparecem na seca dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então você tem aí a participação do Velho Chico como um elemento para resolver um dos problemas ali, que é o problema da seca no Nordeste, tá? Abastecimento de água. Mares e oceanos, vamos lá, ó. Os mares são corpos de água salgada cercados por terra, total ou parcialmente. Possuem áreas e profundidades menores que os oceanos e podem ser classificados em, vamos lá, classificação dos mares. É menor que o oceano, qual é a classificação? Vou de mar aberto, mar fechado e mar interior. Vamos a cada um deles. Mar aberto, aberto para quê? Aberto para o oceano. Possui ligação direta com algum oceano. Possui pequena porção de terra em sua volta. Exemplos de mares desta forma: Mar do Norte, na costa da Noruega e da Dinamarca, Mar da China, conectados ao Oceano Pacífico. Eu acho que eu coloquei uma foto aqui. Então, repara aqui. Não, aqui mar Mediterrâneo, interior, mar fechado. Não tem exemplo aqui de mar aberto. Então vamos para cá, ó. Mar fechado, fechado para o oceano, não possui nenhuma conexão com os oceanos. Exemplo, Mar Morto na Palestina, Mar Cáspio na Rússia. Então você tem o Mar Morto aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Mar Negro, Mar Morto. Ó. Repara aqui, ó. Mar Morto é o mar fechado, não possui ligação com o oceano, tá bom? Aí nós vamos para o outro aqui, que é o mar interior. Possui uma pequena conexão com os oceanos, geralmente por um estreito. Exemplo, o mar Mediterrâneo, entre África e Europa, que é ligado ao Oceano Atlântico, e o Mar Negro, que se conecta com o mar Mediterrâneo através do Estreito de Bósforo. Veja só, então, nesses mares interiores, você vai ter a ligação com o oceano aqui, essa área aqui à esquerda é o Oceano Atlântico, você tem essa ligação do mar Mediterrâneo aqui,
com o oceano através de um estreito aqui, o Estreito de Gibraltar. Então, se ligou com o oceano através de estreito, vai ser um mar interior, classificação dos mares. E aí nós fechamos aqui, hidrografia, o mapa tá todo aqui, meu lindo. São informações básicas, foi corrido, mas eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, volta um vídeo, um beijo no teu coração e até a próxima, valeu!